dar continuidade com a ementa da disciplina de Química e hoje nós vamos trabalhar um pouco a segunda parte das ligações químicas. Conforme eu tinha falado com vocês, era um conteúdo extenso e por isso eu resolvi dividi-lo em duas partes e na aula de hoje a gente vai ver a parte de ligação covalente e metálica. Bom, gente, a ligação covalente nada mais é do que um tipo de ligação que envolve o compartilhamento de pares de elétrons. Esse tipo de ligação é estabelecido entre átomos de não metais, entre hidrogênios e não metais ou hidrogênios. Aqui, pessoal, a gente vê a fórmula, né, do H2, e aí a gente pode pensar assim, bom, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, então ele precisa compartilhar um par de elétrons para ficar com 2 elétrons e ficar com uma configuração do hélio, que é o gás nobre similar a ele, né, que tem uma configuração mais próxima a ele. Então, a gente faz aqui o compartilhamento desse um par de elétrons, a representação estrutural plana, a gente observa a substituição desse compartilhamento por traços e a fórmula molecular que indica os átomos presentes e suas quantidades. Então, nós temos 2 hidrogênio, vai ficar H2. Outro exemplo é do cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então também acontece o compartilhamento de um par de elétrons para ambos ficarem com 8. E aí a gente tem uma representação estrutural plana, que é dada por Cl-Cl, e a fórmula molecular Cl2. Então, vocês podem observar que tanto nesse caso quanto nesse, a gente observa o compartilhamento de um par de elétrons, envolvendo a formação das ligações simples. Bom, pode acontecer o compartilhamento de mais de um par de elétrons. Então, vamos pensar aqui no oxigênio, que tem essa configuração eletrônica. Se a gente olha para a configuração eletrônica dele, a gente observa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, para atingir os 8, ele vai compartilhar 2 pares, formando uma ligação dupla, cuja fórmula molecular é O2. Nitrogênio. A gente observa que ele tem 5 elétrons na camada de valência, então, para ficar com 8, ele precisa compartilhar 3 pares de elétrons, e a gente observa, então, a formação de uma ligação tripla. Então, gente, o que a gente pode observar? Hidrogênio, cloro, oxigênio, nitrogênio, são todas moléculas diatômicas. Elas vão existir desse jeito na natureza, uma vez que essa ligação entre átomos é o que confere estabilidade, aquela configuração de menor energia. Bom, podemos formar compostos? Podemos. Então, pode existir vários elementos para formar um determinado composto. E aí a gente utiliza regras práticas para escrever a estrutura de Lewis e depois passar para a representação estrutural plana. Como que nós fazemos? A gente soma o número de elétrons na camada de valência dos elementos que estão participando da ligação química, divide esse resultado por 2, porque a gente vai distribuir os elétrons aos pares, e depois que a gente faz isso, a gente distribui esses elétrons entre os átomos, ao redor dos átomos periféricos, e se sobrar algum par de elétrons, a gente põe ao redor do átomo central. Bom, pessoal, quem que seria esse átomo central? É o que possui menor energia de ionização. E geralmente ele é colocado no início da fórmula, com exceção, por exemplo, da água, do H2S, dos ácidos em geral, que o hidrogênio é um átomo periférico, mas ele é escrito na frente. Fiz essa distribuição espacial, gente, simétrica, o que eu faço? Eu distribuo os átomos ao redor do central, e aí a gente vai ver que tem uma exceção, por exemplo, o N2O. Se a gente fosse pensar, a gente ia pensar o seguinte, o oxigênio vai ser o central e vai estar envolto por 2 átomos de nitrogênio. Mas o que a gente vai verificar depois? Que a disposição para essa molécula vai ser NNO e não NON. Quando a gente tiver um oxiácido, pessoal, que é um ácido que contém hidrogênio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o hidrogênio ligado ao oxigênio e o oxigênio vai estar ligado ao átomo central. E aí a gente fez essas distribuições, a gente vê se está completo o dubleto ou se está completo o octeto. Se não tiver, a gente vem completando para formar, então, as devidas ligações múltiplas, que seriam ligações duplas ou ligações triplas.
E aí a gente também representa, do mesmo modo que nós tivemos feito com as moléculas diatômicas, a gente representa cada par de elétrons por aquele traço ou uma linha para conferir a validade da estrutura. Bom, vamos praticar uns exemplos aqui para vocês verem que é bem tranquilo essas regrinhas conforme eu falei com vocês. Então a gente vai ver aqui, pessoal, com o início da água, H2O, ó, H2O. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência e um oxigênio que tem 6. Se a gente somar, vai dar 8 elétrons dividido por 2, 4 pares. Como que a gente distribui esses pares? Primeiro passo, a gente vai colocar o átomo central, a gente viu que a água é uma exceção, então o oxigênio é o central, os átomos periféricos ao redor, distribui os pares de elétrons entre os átomos que estão fazendo ligação. Ao redor dos periféricos, no caso o hidrogênio a gente não vai pôr porque ele completa o seu dupleto, vão sobrar 2 pares que a gente vai colocar ao redor do oxigênio. Então, depois, ó, a gente vai substituir esse compartilhamento por linhas e vai obter a estrutura, né? Representação estrutural. Na verdade, gente, depois quando a gente estudar geometria molecular, vocês vão ver que a água, ela não tem essa geometria linear, justamente por causa desses pares de elétrons que estão ao redor do átomo central que vão ocasionar repulsão. A água vai ter uma geometria que a gente chama de angular. Outro exemplo que está no material de vocês, H2CO. Se vocês fizerem análise da energia de ionização, o carbono, ele é o átomo central. Então, ele vai estar envolto por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vamos ver quantos elétrons que a gente pode distribuir? Ó, 2 vezes cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. A gente tem um carbono que está na família 14 e tem 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio, a gente tem um que tem 16, pertence à família 16 e tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai fazer ó, 6 mais 4, 10, 12, dividido por 2, a gente vai distribuir 6 pares de elétrons. Ó. 1, 2, 3. Qual que é o único periférico que eu posso distribuir? Esse aqui, ó. Tá? E aí a gente vai ver que nesse caso, o carbono, ele precisa compartilhar mais um par de elétrons porque ele não está com os 8 completos. Ele pode compartilhar um par de elétrons daqui, ó. E a gente vai ver a formação de uma ligação dupla. Né? A gente fala de ligação coordenada dativa nesse caso, justamente por envolver o compartilhamento de um par de elétrons de um oxigênio que inicialmente não precisava compartilhar esse par. Bom, a gente tem mais exemplos? Temos, então nós vamos voltar lá para o material da aula para a gente ver os outros exemplos. Ó. O ClO2- e o NO3- e o NH4+. Ó, ClO2-. Arrumem no material de vocês que eu acho que o menos sumiu. ClO2-. Um cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, 2 oxigênios, que tem 6, é um ânion, então está recebendo um elétron e ele tem que ser contabilizado. 7 mais 12, 19, mais 1, 20. Dividido por 2, então nós temos que distribuir 10 pares de elétrons. Então, o Cl está no centro, o oxigênio. É um ânion, então a gente sempre vai colocar em colchetes quando for cátions ou ânions e a carga de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente vai ter essa estrutura. Depois a gente vai ver que uma ligação simples, gente, vai poder ser substituída por uma ligação dupla, porque aí vai ficar mais estável, mas depois a gente entende isso daqui. Eu vou fazer o NH4+ antes, gente, porque eu faço a estrutura do NO3- depois, que eu já vou falar de ressonância, tá? Ó, nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, nós temos 4 átomos de hidrogênio, cada um com 1,
Como é um cátion e o positivo, perdeu um elétron, que também tem que ser contabilizado. 5 mais 4, 9, menos 1, 8. Dividido por 2, a gente vai ter 4 pares. Então, como que a gente faz essa distribuição? Nitrogênio, átomo central, hidrogênio, 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 hidrogênio. Coloco entre colchetes, porque é um íon, carga positiva, distribuo 4 pares. Ó. E aí, a gente vai ter essa estrutura para o NH4. Mais, né, que é o íon amônio. Agora, vamos fazer o íon nitrato, que é o NO3-. 1 vezes 5, mais 3 vezes 6. Como ele é um ânion, um elétron que está sendo ganho. 5 mais 18, 23, mais 1, 24. Dividido por 2, 12 pares. Então, nós vamos distribuir 12 pares de elétrons, ó. Vamos já colocar o colchete aqui. Nitrogênio, oxigênio, oxigênio, oxigênio. 1, 2, 3, 3, né? Que é entre os átomos primeiro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês estão vendo que esse nitrogênio, gente, ele está apenas com 6 elétrons e ele precisa ficar com 8 elétrons. Então, esse par de elétrons ele pode ser compartilhado desse átomo de oxigênio, ou desse, ou desse. Então, a gente vai ter 3 possibilidades, que seria a primeira possibilidade, né? A gente coloca uma seta de duplo sentido e depois a gente vai entender por que a gente usa essa setinha. Pode vir desse outro átomo de oxigênio. E, por fim, nós temos a terceira estrutura, um compartilhamento vindo desse outro átomo de oxigênio. Aqui, gente, nós falamos que nós temos um híbrido de ressonância. Não dá para prever qual dessas estruturas elas definem o híbrido, né? É um híbrido, na verdade. Qual dessas estruturas vão definir o íon? Porque o par de elétrons, que é dessa ligação π, né? Quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem que é uma sigma e uma π. Esses elétrons da ligação π, a gente fala que eles estão deslocalizados, ou seja, eles podem se mover na molécula. Então, nesse caso, a gente fala que está acontecendo o fenômeno de ressonância, tá? E aí, eu já adianto o assunto para frente da aula, que é referente, então, à questão dessa ressonância. A gente fala dessa junção das estruturas, que são os elétrons deslocalizados. Bom, nós podemos usar artifícios matemáticos também para calcular a carga formal e entender, estrutura de ressonância, qual que contribui mais para a estrutura de ressonância. A gente pode calcular também e verificar qual que é a disposição de átomos que é mais adequada. Como que a gente calcula a carga formal para cada elemento em uma estrutura? Vai ser dada pela diferença entre o número de elétrons da camada de valência e o somatório do número de elétrons livres e o número de elétrons compartilhados. A estrutura, gente, mais plausível vai ser aquela que a carga formal mais se aproxima de zero. O que é uma carga formal próxima de zero? Quer dizer que aquele átomo, naquela disposição ou naquela estrutura, está fazendo a quantidade de ligações que seria necessário. Bom, nós vamos entender, gente, por que a disposição do NO2 vai ficar NO e não NON. Gente, arrumem aqui para mim, aqui não é NO2, tá? É N2O. Então, nós vamos entender. Vamos lá? Através do cálculo da carga formal. Então, arrumando lá no material de vocês, gente, é N2O, tá? N2O. Então, vamos lá. 2 vezes 5. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, ó. 1 vezes 6. 10 mais 6 dá 16. Dividido por 2, vai dar 8 pares. 8 pares de elétrons. Então, como que a gente vai fazer? Vamos fazer a primeira disposição, gente? NO. Ó,
Então, vamos distribuir 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que esse nitrogênio está com 4, ele precisa compartilhar mais 2 pares para ficar com 8. Então, pode vir um par sendo compartilhado daqui e um par sendo compartilhado de cá. Então, a gente vai ter N dupla O. Vamos calcular a carga formal? A gente fez a estrutura, gente, não tem erro, tá? É o mesmo procedimento que nós tínhamos feito já. Só que agora a gente vai calcular a carga formal. Então, vai ser, vamos calcular primeiro para esse nitrogênio, depois aqui e depois para esse outro átomo aqui de oxigênio. Número de elétrons na camada de valência, 5. Número de elétrons livres, 4. Mais meio do número de elétrons compartilhados. Ó, compartilho 2, 4. Então, vai ficar 5 menos 4 mais 2, 6. 5 menos 6, que vai dar menos 1. Então, quer dizer que a carga desse átomo é menos 1. Vamos para esse nitrogênio aqui. Vou tentar usar, gente, uma borracha com espessura bem fininha para ver se eu consigo aproveitar aqui. Aí a gente vai determinar a estrutura mais plausível e entender por quê, né, daquela disposição. Olha aqui, gente, esse nitrogênio, o número de elétrons livres, ele não tem elétrons livres. Elétrons livres são aqueles elétrons que não estão sendo compartilhados, então é 0. Mais meio do número de elétrons compartilhados, ó, 2, 4, 6, 8, ó. Meio de 8 vai dar 4, então 5 menos 4, mais 1. Então, quer dizer que a carga nesse nitrogênio é mais 1. Aí, nós voltamos e fazemos para o oxigênio. Acabou apagando a estrutura, gente, eu vou fazer aqui novamente. E aí, a gente vai ter aqui esse oxigênio. Número de elétrons na camada de valência 6, livres 4, mais meio do número de elétrons compartilhados. Então, a gente tem 4. 6 menos 6, né? Vai dar 0. Então, quer dizer que a carga aqui é 0. Beleza, então a gente já fez para a primeira estrutura. Então, vamos colocar sucintamente como que ficou aqui, ó. Para N, O, a carga aqui foi menos 1, aqui mais 1 e aqui 0. Agora, vamos ver se fosse NON. Porque quando a gente pensa em N2O, bom, a gente pensa assim, o átomo central vai ser oxigênio envolvido por 2 átomos de nitrogênio. Aí, vamos ver agora. NON. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhando aqui, compartilhando de cá, ó. Então, vai ficar N dupla O dupla N, ó. Aí, a gente vai calcular. Gente, quando eu calcular a carga nuclear efetiva, a carga formal, a gente vai conseguir fazer a mesma carga formal para cá, porque os átomos são iguais, estão com a mesma quantidade de número de elétrons livres e compartilhados. Então, eu vou calcular para um, automaticamente eu já estou calculando para outra. Camada de valência 5, livres 4, compartilhados 4. Então, vai ficar 5 menos 4 mais 2, 6, menos 1. Então, aqui na disposição, ó, NON, a gente já sabe que é menos 1 aqui e menos 1 aqui. Vamos para o oxigênio agora. No oxigênio, a gente vai fazer o seguinte, ó. Camada de valência 6, livres ele não tem, e compartilhados ele está compartilhando 8, ó. 2, 4, 6, 8, ó. 6 menos 4 dá quanto? Mais 2. Então, gente, olha aqui. O que significa esse menos 1, mais 1, 0 e tal? Indica o seguinte, ó. Nitrogênio está com carga menos 1, quer dizer que ele está fazendo uma ligação a menos que deveria. O nitrogênio está fazendo uma ligação a mais e o oxigênio está fazendo a quantidade de ligações que é permitido. Aqui, menos uma ligação, então ele poderia fazer mais uma. O oxigênio está fazendo 2 ligações a mais e o oxigênio uma menos. Então, essa estrutura não vai ser plausível. Por isso que quando a gente tem o N2O, a disposição vai ser NNO. Então,
o cálculo da carga formal permite verificar qual que é a distribuição mais adequada. Então, arrumem aqui para mim, ó. Se a gente observar aqui, ó, vocês podem consertar para mim, que vai ser N2O. E não... No material de vocês, eu acredito que esteja correto, tá, pessoal? Bom, a gente trabalha também as exceções à regra do octeto, quando a gente fala de camadas de valência expandidas, de radicais e birradicais e de octetos incompletos. Bom, pessoal, essas camadas de valência expandidas, elas acontecem com elementos que estão do terceiro período para cima, que já tem aqueles orbitais D, né? A gente já viu que o subnível D, ele está a partir da terceira camada, e aí pode acomodar mais elétrons? Pode, desde que o átomo central seja suficientemente grande. Então, aí a gente observa que são formados os compostos hipervalentes ou de covalência variável, né? Pode ter mais de uma valência. Aí, vocês podem fazer os testes, gente, com esses exemplos aqui e verificarem que todos esses exemplos estão extrapolando aqueles 8 elétrons na camada de valência para o átomo central. Inclusive, o xenônio, a gente observa que ele já é um gás nobre, entretanto, igual falei com vocês, que podia fazer ligação química, quando eu iniciei a parte de que eu falei de gases nobres, né? Então, vocês vão ver que o xenônio pode fazer compostos, e aí vai extrapolar essa regra do octeto. Bom, a gente também pode verificar que, às vezes, o número de átomos ligados está certinho, entretanto, algumas ligações simples são substituídas por ligações duplas. Olha o exemplo, né? No caso aqui, ó, do ClO2-. Nós tínhamos visto que nós temos o oxigênio, quando a gente fez o exemplo, Cl, oxigênio, né? Nós tínhamos visto isso aqui, ó. Só que se vocês olharem a estrutura, o oxigênio aqui, ó, ele pode fazer até 2 ligações, porque ele está na família 16. Então, quer dizer que se a gente calcular a carga formal dele aqui nessa estrutura, vai ser -1. Então, uma dessas ligações aqui poderia ser substituída por uma ligação dupla, tá? E aí, nesse caso, a gente fala que está acontecendo uma expansão da camada de valência, no caso aqui, para o cloro, né? Porque se o cloro está na família dos halogênios, ele tenderia a formar uma ligação, né? Mas aí a gente vê que está expandindo a camada de valência. Temos também as exceções relacionadas aos radicais e birradicais. São essas espécies que têm um número ímpar de elétrons. Então, esse número ímpar de elétrons faz com que um elétron esteja desemparelhado, e isso aí vai gerar uma alta reatividade. A maioria dos radicais tem um tempo de vida curto, com exceção, algumas exceções, podem ser essenciais? Podem. Por exemplo, a formação e decomposição do ozônio está intimamente relacionado com essas formações de radicais, mas pode trazer prejuízos? Pode. Por exemplo, o ranço na comida, né? Quando a comida começa a estragar, está relacionado com essa formação de radicais. Degradação de plásticos sob a ação da luz solar também está relacionado com essas formações. Birradicais, gente, ao contrário dos radicais, eles têm o quê? No caso, 2 elétrons desemparelhados. Olha um exemplo dos birradicais que ninguém às vezes imagina, é o oxigênio, tá? O oxigênio, ele vai ter, que a gente sabe, os 6 elétrons na camada de valência, mas eles são distribuídos dessa forma aqui, ó. Esses 2 elétrons são desemparelhados. Aí, nesse caso, a gente tem um exemplo de um birradical, tá? Como que a gente pode combater radicais e birradicais? Através dos antioxidantes, por exemplo, né? Sabe-se que muitas reações que acontecem no organismo geram radicais que ocasionam envelhecimento. Aí a gente vê esses cremes contendo vitaminas que
tendem a retardar a ação desses radicais, combinam-se com eles antes de que eles acelerem essas reações provocadoras do envelhecimento. Bom, temos também os octetos incompletos, tá? O que seria a questão dos octetos incompletos, gente? Assim como tem os elementos que podem se estabilizar com mais de 8 elétrons, no caso fósforo com 10, enxofre com 12, vimos compostos de gases nobres, tem aqueles elementos que se estabilizam com menos de 8 elétrons. E aí, como que acontece essa estabilização? Geralmente tem uma ligação covalente coordenada, onde os pares de elétrons são doados, né, por átomos ou íons. Pode acontecer a formação de dímeros para poder estabilizar esses compostos, ou às vezes realmente fica com aquela quantidade de elétrons. O bório e o alumínio, gente, podem se estabilizar com 6. Aqui está 8 elétrons, mas são 6 elétrons, tá? Muitos compostos deles se estabilizam com 6, então arrumar aqui. O berílio, gente, pode se estabilizar com 4 elétrons. E o hidrogênio, ele assume a configuração do gás nobre, mais próximo a ele, e fica com 2. Então, essas são algumas exceções dos octetos incompletos. A gente pode corrigir esse modelo covalente, empregando o conceito da eletronegatividade. Quando nós estudamos a questão das propriedades periódicas, a gente viu que a eletronegatividade estava associada com o poder de atração de um átomo em relação aos elétrons quando ele participava de uma ligação química. Então, nada mais é do que a média da energia de ionização e da afinidade eletrônica. E aí a gente permite definir cargas parciais, né? Aquele elemento mais eletronegativo, ele tende a desenvolver uma carga parcial negativa, porque ele tende a puxar os elétrons para si. E quanto maior for a diferença, gente, de eletronegatividade entre dois átomos que estão fazendo uma ligação química, maior vai ser o caráter iônico. Olha esse exemplo de fixação. Em qual dos seguintes compostos as ligações têm o maior caráter iônico? P4O10 ou PCl3, a gente vê a diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão formando. Ó. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem o fósforo e o oxigênio em uma estrutura, que seria do P4O10. No outro, a gente tem PCl3. Se a gente observar, a diferença de eletronegatividade para o P4O10 vai ser o quê? Maior do que no PCl3. Então, quem que vai ter maior caráter iônico? O P4O10, ok? Bom, a gente também vê na parte da questão das ligações covalentes a alotropia, que são o quê? Substâncias diferentes, né? No caso, são formadas pelo mesmo elemento químico, ó. A gente vê que o oxigênio e o ozônio, ambos são formados por oxigênio. Entretanto, o que está diferenciando? A atomicidade. Aqui, ó, o enxofre, nesse caso, rômbico e monoclínico. Ambos são formados por 8 átomos de enxofre, entretanto, o que está acontecendo? Mudando a estrutura, mas pertencem ao mesmo elemento químico. O fósforo vermelho e o fósforo branco, ó, a estrutura vai ser diferenciada, que a gente vai ter uma união de tetraedros, né, que a gente tem a representação de um único tetraedro. E aí a gente vê aqui também o carbono, né, na forma diamante, grafeno, grafite. Olha aqui, ó. O diamante, gente, os átomos, eles estão, ó, totalmente em posições ordenadas nas estruturas, que faz com que o diamante tenha uma alta rigidez naquela escala de dureza de Moore, que está lá em cima, né? E o grafite, ó, ele tem uma estrutura em lamelas, e isso permite que a condução de eletricidade, e a gente vê aquela diferença quando a gente fala das propriedades, né, dos elementos químicos. Então, depende da estrutura como o carbono se encontra na natureza. Por fim, gente, a gente fala de uma ligação metálica. Num material metálico, os átomos estão unidos por meio de quê? Dessas ligações metálicas. São elétrons que estão totalmente deslocalizados ali na estrutura, então a gente vê aqui, ó,
vários cátions que foram perdendo seus elétrons. Por exemplo, se a gente pensar numa barrinha de ferro, a gente não vai imaginar que a gente só tenha um átomo de ferro. A gente tem ali vários átomos de ferro que, na verdade, se transformaram em cátions, e esses cátions, eles vão estar envoltos por elétrons no mar de elétrons. E assim que são formadas essas ligações metálicas. De um modo geral, a gente pode falar que os compostos moleculares, que são aqueles mantidos por ligações covalentes, podem se apresentar nos 3 estados físicos da matéria, apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição, e por causa das ligações, né, eles são maus condutores de calor e de eletricidade, ao contrário do que a gente viu lá nas ligações iônicas. Os compostos metálicos que são formados, né, as ligas metálicas, que são as uniões de metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Geralmente eles têm o quê? Elevada temperatura de fusão e ebulição, já conduzem a corrente elétrica, já conseguem conduzir o calor, justamente por esse mar de elétrons que está ali, né? A gente já não fala mais de modelo seguindo teoria do octeto, são de brilho característico, resistentes à tração, podem ser o quê? Moldados, transformados em fios e, por fim, insolúveis em água. De um modo geral, gente, então, como nós vimos, a ligação covalente, ela envolve o compartilhamento de pares de elétrons, cujo modelo vai ser corrigido pela eletronegatividade. Então, se a diferença, gente, de eletronegatividade entre 2 elementos for superior ou igual a 2, a gente já fala que a ligação ela vai ser iônica, tá? A gente já não fala mais de ligação covalente. A ligação metálica não tem muito o que abordar em relação a essa questão do octeto, apesar dela ter inúmeras aplicações, principalmente na área de engenharia, né? Mas ela envolve esse modelo do mar de elétrons e faz com que as propriedades que sejam exibidas sejam muito interessantes, que são os materiais que eu utilizei, os livros didáticos. Por enquanto, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos.